मैं फौजी से यहाँ खाना पीना बिना खाए के भूख गया है। एक बात के कोनी कोनी समझक लागी तो के हैं? चल चल तो के बताबो कांदू तक खुला है ना भौरिया है तोर हैं? एक बात के घनी घनी पूजाव लगे तो के Oi, gente, paz e graça. Nós estamos de volta com o Sextou com o Redentor, que é o podcast da Cidade Universitária. Você já deve ter acessado aí o nosso canal aqui no YouTube, o canal da Presbiteriana Cidade Universitária. Nós pedimos a você para fazer a inscrição no nosso canal, curtir e compartilhar o nosso conteúdo. E o nosso objetivo hoje é dar continuidade a esta abordagem sobre a violência contra a mulher, de forma especial um recorte contra a mulher negra em nosso país. Nós estamos debruçados sobre a tese do reverendo Elton Vinícius, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele está desenvolvendo uma tese em educação na Unesp, cujo tema é a interseccionalidade, a prevalência do feminicídio e da violência de gênero sobre as mulheres negras e a educação sexual para uma nova sociedade. Nós já tivemos aqui 2 encontros, você que ainda não viu, veja aí no nosso canal. O primeiro, nós tratamos sobre o tema e os objetivos da tese. O segundo, nós vimos aqui um gráfico da violência contra a mulher no Brasil. E hoje nós vamos tratar sobre os responsáveis históricos desta violência. Boa noite, reverendo Elton, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco para tratar de um tema tão relevante, tão atual, tão importante, inclusive para a Igreja Evangélica Brasileira. Boa noite, reverendo Adilson, uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Acho que é um assunto relevante e que nós, como igreja, como religiosos, como protestantes, não podemos deixar de abordar. É um mal do nosso tempo. O feminicídio, infelizmente, é uma realidade bem presente. Nos últimos dias, inclusive, aí qualquer pessoa que assistiu o noticiário local ou nacional vai ver como os casos continuam acontecendo, continuam se repetindo de uma forma assustadora. Nós vimos que na série histórica, o ano passado foi o ano com o maior número de feminicídio registrado. Muito bem. O sábio Salomão já havia afirmado que não existe nada novo debaixo do céu. E todo recorte de pesquisa, ele começa com abordagem histórica, ou tem no desenvolvimento da abordagem um recorte sobre a história. A violência contra a mulher, obviamente, não começou hoje, não é uma coisa dos nossos dias. Quais são os elementos históricos que, de alguma forma, deram origem, formaram um start em nossa nação para que a mulher passasse a ser violentada, reverendo? Então, reverendo, nós precisamos, para tentar entender esse fenômeno que é o feminicídio, buscar raízes históricas, né? De onde é que vem a ideia que determinados homens têm que podem matar uma mulher? Essa ideia
que se você não aceitar a minha proposta, não é, de namoro e resistir, eu posso de repente tirar a vida dessa pessoa. Ou então a ideia de um marido que, caso venha a ser, por exemplo, traído, ele entenda que o justo é que ele vá lá e tire a vida da mulher. Então, cabe nós nos perguntarmos de como se formou essa cultura, esse entendimento. E, de fato, quando nós olhamos a história do nosso país, dá para nós destacarmos algumas coisas que podem servir como a pista para a gente entender como historicamente veio se formando esse comportamento violento, né? E aí tanto tem questão de lei de Estado, e eu trouxe até aqui para não esquecer, vigorou em nosso país até 1916 um código de leis estabelecido pelo rei de Portugal, rei Filipe I de Portugal, as ordenações filipinas. Ordenações filipinas por causa do rei Filipe. E nessas ordenações filipinas, que é um código de lei que trata sobre questões jurídicas, econômicas, trata também sobre questões civis. E um dos pontos das ordenações filipinas, reverendo, é que se um homem apanhasse uma mulher, sua mulher, em adultério contra ele, ele poderia vir a matar essa mulher. Tanto matar a mulher, como matar o adúltero. Mas é engraçado que a lei diz, desde que o adúltero não fosse alguém superior a ele socialmente. Se fosse inferior, poderia matar. Então você já percebe, né? Em relação à mulher, é aceitável que a vida dessa mulher seja tirada, porque ela atentou contra a honra do seu marido, então pode tirar a vida. Mas no caso do homem, se fosse um político, por exemplo, o marido traído não poderia matar, porque era superior a ele. Então perceba a desigualdade social também que está imbricada nisso. Esse que matasse a sua esposa adúltera, ele poderia ser julgado e não condenado. Mas se fosse condenado, a pena seria ser degradado para a África por no máximo 3 anos. No máximo. O interessante disso aí é que esses índices tão elevados da violência contra a mulher no nosso país, a crescente do feminicídio, termina criando uma conexão que nós podemos definir como próxima da nossa realidade. Nós estamos há muito pouco tempo, ou seja, até a primeira metade do século XX, nós tínhamos uma legislação própria para punir a mulher com a morte, à proporção que ela tivesse algum tipo de conduta que fosse definida como imoral pela sociedade. Mas, reverendo, veja, até 2021, tribunais poderiam usar a tese da legítima defesa da honra. Foi só numa DPF do Supremo Tribunal Federal de 2021 que se determinou, o STF determinou, que não fosse mais válido o argumento da defesa da honra para não incriminar o assassino. Mas até 2021, ou seja, ontem ou hoje, algum tribunal poderia considerar como um atenuante a tese da legítima defesa da honra, né? Ou seja, esse sentimento de que se pode matar a mulher em defesa da honra é alguma coisa muito presente e até muito presente na questão jurídica. Os homens, de alguma forma, no Brasil, passaram a entender que o que se espera de um marido traído é que ele lave a sua honra com sangue. E, em geral, o sangue da mulher que traiu. Então, por exemplo, essa questão jurídica aí, com certeza ajudou a fortalecer essa cultura de feminicídio. Perfeito. Um detalhe nisso aí é que nós estamos tratando aqui
da forma mais brutal da violência contra a mulher, que é o feminicídio. Mas nós não devemos nem podemos diminuir os efeitos das outras formas de violência. As mulheres também são violentadas verbalmente. As mulheres também são violentadas emocionalmente. As mulheres também são violentadas psicologicamente. As mulheres também sofrem violência, muitas vezes sexual, até algumas dentro da própria união conjugal. Então, o que nós queremos aqui, ao tratarmos esse tema tão urgente, tão necessário, tão importante, é trazer dados históricos e alertar você que nos acompanha nesse podcast que toda forma de violência é um abuso. E, de forma especial, hoje nós temos legislação que protege a mulher. As DANs estão por aí, bem espalhadas, não é? E atuante, as delegacias das mulheres. E você tem um arcabouço de leis para proteger a mulher. Qual é o detalhe? É que existem ainda muitos tabus, muitos medos de mulheres que ainda não conseguiram entender que podem chegar a uma condição da sobrevivência sem a presença daquele que lhe abusa ou que lhe violenta. Então, assim, nosso objetivo aqui é trazer uma relação histórica com dados mais presentes e dizer para você, sobretudo, que é uma mulher cristã e que pode eventualmente estar numa relação abusiva, que você precisa de buscar ajuda. Se você não consegue o diálogo com o seu companheiro, com o seu marido, se ele não atende aquilo que você tem falado, você deve procurar na igreja, na família, nas bases de delegacias de mulheres, um socorro para que você não venha engrossar a fileira daquelas que têm partido para a eternidade por causa dessa cultura da violência contra a mulher. Eu acho importante que nós, como pastores, estejamos falando isso, reverendo. Porque a ideia da violência contra a mulher passa também por uma ideia de inferioridade feminina, que também vem se construindo historicamente, né? Os historiadores chamam a atenção também para a postura de algumas visões religiosas, né? Por exemplo, já que nós estamos falando aqui de base histórica, em 1798, o bispo Azeredo Coutinho, ele publicou alguns estatutos de educação feminina. E ele vai argumentar nesses estatutos que a arma que a mulher tem de estabelecer-se é a sedução, é o corpo. Enquanto os homens usam a inteligência e usam armas na guerra, ele vai dizer que as mulheres usam os agrados do espírito e do corpo, ou seja, resumindo o valor da mulher ao seu corpo. Isso é uma visão objetificante, diminui a inteligência, diminui a dignidade e resume ao corpo, né? Os historiadores, né, como Del Priore, vão dizer que a visão religiosa ela vinculava a figura da mulher a Eva. Eva foi aquela que seduziu e levou o homem à queda. E que somente quando essa mulher se casava e gerava filho, aí a sua figura se desvinculava de Eva, sedutora, e se vinculava a Maria, a Santa Virgem, Mãe de Deus. Então a visão a dignidade da mulher está no fator dela ser casada e ter filhos. Essa é a função da mulher. Para isso que a mulher foi criada, mas também resume o valor da mulher a isso. Isso é uma forma muito reducionista de enxergar a mulher, não é? Essa ideia, então, vai desenvolver um sentimento de propriedade. Essa mulher, portanto, é mais uma propriedade que esse homem tem dentro da sua casa, que tem como único objetivo gerar filhos, né? Resumindo o valor da mulher, por exemplo, a seus órgãos sexuais e ao seu útero. Então, essa visão objetificante
diminui a dignidade da mulher, faz com que se tenha uma ideia de que essa minha esposa também é uma propriedade minha e ela tem que estar debaixo da minha autoridade. Caso ela fuja, eu posso até matar essa mulher. Então acredito que é importante nós dizermos, né? Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou. A mulher tem igual dignidade, igual valor, ontologicamente não há superioridade. E é preciso nós falarmos isso também para dizermos, não é, para todos os homens, né, a sua mulher não é sua propriedade. Ela tem a sua liberdade de consciência, liberdade de decisão, e você precisa entender que Deus não criou a mulher para pertencer a você como homem. Então é importante falar isso. Perfeito, reverendo. Do ponto de vista dessa abordagem e relação desses gráficos, não é? Como vimos no episódio anterior, que trazem dor e angústia ao nosso coração, nós não podemos deixar de reiterar a mensagem de que o papel do homem cristão, do marido, é amar a esposa como Cristo amou a igreja. De modo que a expressão grega amor, no texto da carta de Paulo aos Efésios, é a expressão ágape, que traz a ideia de um amor sacrificial. A ideia é de que o homem ele esteja na relação disposto a sacrificar-se pela mulher e a cuidar dela como sendo seu próprio corpo. Quero agradecer, reverendo, esse terceiro episódio dessa abordagem tão importante, tão relevante, e estamos já na expectativa de poder ouvi-lo na próxima semana, quando vamos abordar o tema o que a igreja pode fazer contra a violência contra a mulher. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Você está conosco no Sextou com o Redentor, que é o podcast da Cidade Universitária.